Fala, galera! Começando nossa segunda gravação com o nosso amigo aqui, Leonardo Bosso. Fala, E Léo, tudo aí, bem? tudo certo? Beleza? Tudo bom? Fala, Léo. Bom, E aí, fala, Pedro. Quem assistiu o episódio passado falando de Dublin já sabe para onde é hoje, né? Mas eu vou É, deixar aí o Léo falar, começando com a pergunta de sempre. Foi para onde, Léo? E quando que você é, foi? Oriente Médio, ali na região das Arábias, na beira do Golfo Pérsico, nos Emirados Árabes, em Dubai. Esse aí, diferente, pô, hein? Foi, Dubai é interessante. E, mano, por que que você foi pra lá e como que é, tipo, você foi com visto de trabalho, visto de turista, como que é pra ir pra lá? eu fui com visto de trabalho. O hotel organizou, então eu tive uma oportunidade lá através de uns contatos que eu trabalhava, inclusive na IntelliKit de São Caetano, que são muito parceiros lá. Eu trabalhava com eles em algumas feiras, eventos e tudo, né? E aí eles que me apresentaram o chefe de lá, né? Então o processo é o processo seletivo de aplicar a vaga de emprego no site, né? E aí tinha a vaga aberta para chefe de parte lá, na época, foi em 2015, né? E aí eu fiz o processo seletivo e entrevista em inglês por telefone e também entrevista com o chefe e tal, né? Ô, E Bira, aí, e me diz uma coisa, por exemplo, você foi então com visto de trabalho, certo? sim, o Tá. hotel que fez o visto, comprou a passagem, E a empresa era uma empresa de lá mesmo, né? De isso, Dubai, exato. de lá. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você quer trazer alguém, você tem uma empresa aberta aqui, tá? Você quer trazer alguém do Brasil para vir trabalhar para você. Tem vários processos, etapas, por exemplo, você tem que comprovar para o governo que nenhum americano é apto ou está interessado a vaga, Nossa, é mesmo? porque você tem que publicar a vaga por um certo período para ver se vão existir aplicações. Ah, Claro, existem várias artimanhas, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero contratar uma pessoa específica do Brasil, porém eu tenho que passar por esse processo. Eu coloco na descrição da vaga, tipo, tem que falar português fluente, você coloca mais ou menos o currículo do cara inteiro para aham. dificultar de alguém match. E aí, Ah, se você não ninguém aplica nem nada, você consegue produzir um visto de trabalho para essa pessoa. E essa pessoa entendi, pode vir. Então, no entendi. caso, pelo que eu entendi, aí em Dubai é mais tranquilo. Se a empresa quiser te contratar, você pode ir. Sim, exatamente. E outra, né? O perfil de lá, dos Emirados, eles dependem muito da mão de obra imigrante, estrangeira, né? Os Uhum. Estados Unidos também rola isso, né? Sim. Também depende muito, mas não tanto assim. Então, por exemplo, lá temos aí a informação de que 80% dos habitantes são estrangeiros e Caramba, só 80%. 20%, menos de 20% é local. Ou seja, o país só acontece por causa que existe os imigrantes e as pessoas de outros países. Por isso que é facilitado, tipo, investimento, empresas que querem investir lá, elas vão ter bairros e áreas com o imposto muito baixo para elas conseguirem investir e tal, entendeu? Então, por isso que tem essa facilitação para ir. Faz Mano, sentido. tira E, uma peraí, Pedro, curiosidade minha. deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, só para não perder o fio. Hum, Por exemplo, aqui, né? Uma vez que a empresa te dá o visto, foi gerado esse visto, ela é o seu sponsor, ela é o seu responsável, tá? A sim. empresa é responsável por você no país. Lá também ou não? Você é só mais uma pessoa que está lá e você está por conta, a empresa não tem meio que vínculo, embora ela está contratando você, ela não tem nenhum vínculo além do seu contrato de trabalho. Não, tem um vínculo sim, tanto que o visto de residência que é fixado no passaporte tem a informação da empresa que está me contratando, então é completamente Hum, conectado com a empresa, né? Tipo, então, por exemplo, quando eles puxarem informação, eles vão saber que
estou lá para trabalhando nessa empresa. Então, tem uma certa ali interdependência, né? Entendi. Mano, Desculpa, duas Pedro, coisas que manda ver. é só curiosidade mesmo. Tipo, como que é uma entrevista para ser chefe de cozinha online? E, tipo, mano, como que foi para entrar, tipo, no aeroporto ali, tipo, para entrar, você passando com visto, assim? Tipo... Então, a questão da entrevista foi mais uma entrevista quanto ao inglês com RH, né? Então, foram perguntas meio que básicas, normais de entrevista. E aí, quanto ao chefe, foi uma conversa de tipo quais eram as experiências que eu tinha e relatar, por exemplo, alguns processos na cozinha, entendeu? Como que eu faria para fazer tal coisa, ou organizar uma equipe para fazer tal coisa na cozinha. Então, era... tudo em inglês. Tudo em inglês. Então, na verdade, com o RH foi em inglês. Com o chefe, como o chefe era brasileiro, foi em português. Ah, tá. O chefe era brasileiro. E qual é a outra mesmo? Tipo, na hora que você entrou com o visto lá, tipo... Tá. Não, é bem tranquilo, porque o hotel manda uma carta, eles reservam o voo para mim. Então, eles mandam a passagem, eles mandam um contrato de trabalho, e aí eu só imprimo isso e entro lá. Mas, para entrar lá, depois de, eu acho que 2016, 2017, é liberado visto para brasileiro. Então, é visto na chegada, visa on arrival. Não precisa aplicar antes. Antes precisava aplicar, quando eu fui em 2015, né? Só que como eu tinha o contrato de trabalho em mãos, então eu só precisei mostrar, eu estou vindo para trabalhar, e foi muito tranquilo, muito bem organizado, assim, muito tranquilo. Se, por exemplo, você tem esse certo vínculo com a empresa que te dá uma, como é que você falou, de residência, alguma coisa de residência? Visto de residência. Tá, vamos dizer, se você quiser sair dessa empresa, ou se eles até mesmo te mandarem embora, você tem um período limite que você tem que voltar para o Brasil, ou você pode continuar lá e talvez tentar achar um emprego, alguma coisa? Não, o que acontece, por exemplo, saindo da empresa, ou eles mandando embora, ou a pessoa pedindo as contas, você precisa esperar o cancelamento do seu visto, essa empresa vai cancelar o seu visto, e aí quando você for entrar na outra empresa, você faz um novo visto. Mas dá para fazer por lá, ou você tem que voltar para o Brasil? Não, por lá mesmo. Inclusive, é muito mais fácil as empresas contratarem pessoas que já estão lá. Então, tipo, essa regra ficou muito, muito mais forte agora, principalmente nos últimos anos, e ainda mais com a questão da pandemia. Tem empresas que só contratam pessoas que estiverem lá. Então, tipo, a questão de a empresa pagar uma pessoa de outro lugar, ela acontecia porque é uma especialidade muito específica, entendeu? Tipo, eles estavam procurando um chefe brasileiro. Exatamente. E aí lá eles não é tão fácil de achar, entendeu? Então, por isso que eles faziam esse sistema de contratar. Então, a justificativa da empresa para contratar é justamente isso. E a empresa era Fairmont. Fairmont é um hotel canadense, a rede de hotel, né? Então, os primeiros Fairmont foi no Canadá, tem nos Estados Unidos também. E agora, há uns 3 anos atrás, o Grupo Accor comprou. Então, a Fairmont está sobre o Grupo Accor agora. Legal. E você falou assim, a entrevista tal, teve em português e inglês. E em relação à língua local, porque eu imagino, você falou, 80% das pessoas são imigrantes. Então, eu imagino, estou deduzindo que a língua principal seja o inglês lá, né? Sim, só. Tudo funciona em inglês. Tudo funciona em inglês. Documentos oficiais vão ser traduzidos árabe, inglês, carteira de motorista, tudo, o seu visto no passaporte vai ser em árabe e inglês, nos documentos oficiais. Só que para se virar, tudo em inglês. Tudo em inglês. Em nenhum momento precisa falar árabe. Placa de trânsito, esses bagulho, tudo em inglês. Vai no shopping, tudo em inglês e árabe, inglês e árabe, inglês e árabe. Eu sei que você é um cara que gosta de... Sempre é um cara curioso, gosta de aprender as coisas, tem curiosidade. Você chegou a tentar aprender o árabe? Não, pegou um pouco? O que eu aprendi, porque assim,
como a gente convive, como eu falei, a maioria é estrangeiro, então eu convivo com muito mais pessoas de outros lugares, principalmente continente asiático, África. Então eu aprendi muito mais, às vezes, línguas e culturas desses lugares do que árabe propriamente, entendeu? Porque, mas eu trabalhei com árabe, mas árabes não locais, né? Árabes da Palestina, do Egito, que falam árabe, então eu aprendi um pouquinho com eles assim, mas é óbvio que a primeira coisa que você aprende em outra língua são as bad words, né? São os palavrões. Então eu aprendi mais isso, mas assim, ninguém nem precisa se aprofundar e nem querer saber, entendeu? Eu só sei saber falar, tô com fome e como vai você, e tipo, já era, entendeu? Qual outra língua, tirando o inglês lá dessas pessoas que trabalhou, qual foi a outra língua que você mais aprendeu lá, que você mais falou? O que eu mais aprendi e que, tipo, eu posso formar várias frases é filipino. Caraca! Tagalo. E porque também tem um grande número de imigrantes e eu trabalhava com pelo menos 4, 5 filipinos na cozinha. Éramos em 12 pessoas no começo, né? Então, eles eram amigos muito próximos, entendeu? Era como se fosse... eu fazia parte deles também. Em um certo momento, eu estava comendo a comida deles, eu estava ali... então, eu aprendi muito com eles, da língua deles, né? Então, hoje em dia, eu consigo identificar. Quando eu ouço de longe uma palavra, eu já sei. Não, é filipino, e eu já sei até falar os nomes das cidades, da onde do norte, do sul, aonde tem a comida tal, e tipo, eu nunca fui para lá, entendeu? Então, às vezes, até quando eu falo com algum, ele fala, mas como, você nunca foi para lá? Como assim que você sabe tudo isso? Eu falei, não, é porque eu aprendi com vários amigos. Legal. Legal. E, mano, cara, a visão que, por exemplo, eu tenho, tipo, é Dubai, luxo, gente com grana pra cacete, os shake. Shake, né? Como que é o custo de vida lá, mano? Como que... Cara, tem... É uma cidade que, inclusive, o turismo de lá vende isso, que é algo extremamente para todos os gostos. Tem coisas para todos os gostos e tem hotéis para todos os preços, entendeu? Então, você vai encontrar um Ibis que vai ser R$100 a diária, se for em real, que lá a moeda dirham. O dirham era, alguns anos atrás, quase igual, e agora o dirham está um pouquinho mais do que o real, né? Então... Essa é a média, mais ou menos. Então, você vai encontrar restaurantes simples que você come bem por, tipo, 20 conto, 20 dirhams, 30, e você vai encontrar outros que você paga 1.000 por pessoa, entendeu? Tipo, $300 por pessoa, imagina, você pagar no jantar. Maluquice. Isso, enfim, então tem de tudo, né? Então, lá não aceita dólar? Não aceita dólar. Tem que ser a moeda local. Só a moeda local, exatamente. Então, por exemplo, tem tantos turistas milionários que vêm de outros lugares para ir para lá aproveitar e vão curtir todo aquele luxo que tem, como também tem, tipo, mochileiros que vão com dinheiro contado e fazem um rolê lá, entendeu? E vão ficar em hostel, e vão, sabe, vão ir em lugares que não vão gastar muito, e tem muita atividade que você não precisa, assim, gastar, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, eu vou deixar para o próximo. Que daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas eu tô curioso. Ô, Biro, mas assim, é tipo aquele negócio, tem uma área onde tudo, aqueles hotéis, a galera rica e não sei o quê, e tipo, foi 2 blocos para trás, começa uma pobreza absurda, ou não? É um lugar que eu não sei, essa é a impressão que eu tenho, que é meio que assim, aquilo que mostra onde é tudo luxo e não sei o quê, passou dali é só pobreza, ou não? É uma coisa que você tenha uma forte classe média, você tem enfim. Não, sim, tem. Até porque, por exemplo, não é um lugar que você vê pessoas dormindo na rua, tipo homeless, não tem. Então, é um lugar que só está lá quem trabalha, então tem que ter visto de trabalho para estar lá, né? Pô, mas você não vê os caras dormindo porque o cara deita para dormir, vem uma tempestade de areia, tá enterrado já, né? Não, e outra, ninguém sobrevive no calor lá, né? Que o calor é bem
chega brabo. de madrugada, tipo 46 graus às 3 horas da manhã, entendeu? 48 graus e por aí vai. De sensação térmica. Então, assim, existe desigualdade, assim como todos os lugares, e como todos os lugares, quanto mais capitalista, tem uma desigualdade muito grande também. Então, por exemplo, não é só uma área concentrada que existe o luxo, são áreas diferentes e lugares diferentes, tipo, não tem uma área exata, sabe? Mas as áreas mais afastadas do centro vão ser as áreas onde tem mais as acomodações dos hotéis, que é quem trabalha, entendeu? Então aí você se afasta um pouco, aí você vai ter outras áreas onde o governo dá uma condição melhor para as empresas comprarem um lugar e construir uma acomodação, né? E os hotéis acomodam todas as pessoas nesses lugares, né? Então, como um dos primeiros lugares que eu fiquei, que era bem distante do centro, e tipo, eu andava da minha casa um pouquinho, era deserto só, entendeu? Era areia e não tinha calçada, era só areia, tipo, tinha um mercado longe, tinha que andar. É uma área meio que reduzida, então. Assim, não é um negócio que você vai para, sei lá, tem muitas cidades próximas, é meio que tá tudo em uma área Dubai, meio assim. concentrada então, e depois é deserto, muito grande. Então, lá, assim, relativamente, depende, né? É um país pequeno, se você vê no mapa, é bem menor que a Arábia Saudita, por exemplo, né? Só que tem uma área grande de deserto, né? Tem uma área grande de deserto. Então, a área da cidade, eu posso dizer que, tipo, não é também pequeno ao ponto de você fazer as coisas a pé, tipo, não, as coisas têm que ser ou de táxi, ou de metrô, ou de carro. A cidade, ela é muito adaptada para carro, né? Tem lugares, inclusive, que não tem calçada ou parte de pedestre, né? Muitos lugares. Gasolina é de graça lá? Gasolina é muito barato. Muito A barato. gasolina cai de preço lá. A gasolina, de repente, em uns meses, a gasolina cai, o preço cai. Tipo, 2 e fica 1,80. Tipo assim. Eu estudava com um moleque, acho que da Arábia Saudita. Onde que ele era? Acho que era. E ele falou para mim que lá era de graça, cara. Para abastecer carro, em alguns lugares era de graça. Você simplesmente abastecia. Não. A Arábia Saudita é bem diferente dos Emirados, né? Até porque os Emirados é um país muito mais aberto, né? Só que na relação do petróleo é parecido, porque ambos têm muito petróleo, né? Mas eu acho que de graça é difícil, assim, é algo que seria bem o custo bem baixo, mas de graça não chega a ser. Mas... E me fala uma coisa, como foi a sua adaptação lá? Porque agora eu não sei, eu estava na minha cabeça que eu ia adaptação da cultura local, porém, como a maioria das pessoas são turistas, eu não sei se a adaptação foi mais vivo numa cidade de turismo, tipo aquelas pessoas que têm a visão quando vai para Las Vegas, assim, do que de fato se adaptar à cultura local. Então, é interessante porque a cultura local, eu diria que são várias culturas, né? Um mix de cultura, né? Então, por exemplo, a minha experiência foi chegar num hotel onde eram mais ou menos, na época, 700 funcionários, né? Na acomodação ficava, sei lá, umas 400, 500 pessoas ali, e de nacionalidades variadas. Então, eles sempre andavam no grupo deles, entendeu? Então, os quenianos andavam junto com os quenianos, os caras das Filipinas estavam sempre com os filipinos, e brasileiro quase que não tinha, né? Então, Tem pouco brasileiro lá? Pouquíssimo. No hotel onde eu trabalhava, por exemplo, não tinha mais brasileiro nenhum na época, né? Quando eu fui... Tem um motivo para isso ou não? Não ter. Não, só não, porque talvez um dos motivos é porque é longe e talvez eles não contratavam brasileiros porque eles tinham muita mão de obra de países próximos, tipo Índia, Paquistão, Bangladesh ou partes do oeste da África também. E de países do sudoeste asiático, né? Então, por exemplo, entre os imigrantes, os estrangeiros, 50% Índia, Paquistão, Bangladesh, e 50% é de Índia em qualquer país do mundo, né?
E uma grande parte também de sudoeste asiático. Então, filipino, primeiramente, que é a maior quantidade, e depois Indonésia e outros países da Ásia também, né? Então, para mim, como eu adoro estar em culturas diferentes, e essa foi a grande proposta desde o primeiro momento em que eu saí do Brasil, eu estava disposto a viver o que é diferente, entendeu? Certo. Então, para mim, eu diria que foi um prato cheio. Eu caí em lugares de línguas que eu nunca escutei, pessoas que eu nunca vi, pessoas de lugares que eu nunca escutei nada sobre, entendeu? Então, por exemplo, um dos meus melhores amigos do Paquistão, então a gente conversava sobre várias coisas sobre o Paquistão. Eu ia para restaurantes do Paquistão, inclusive um dos meus favoritos lá, o restaurante Ravi, é um restaurante paquistanês que é muito bom. A cultura indiana, eu também aprendi muito com eles. A culinária indiana, para mim, também é uma das favoritas. Então, por ter essa quantidade de imigrantes, eu me acostumei com as comidas deles também. Então, eu tinha que comer o quê? Não tinha qualquer coisa para pedir no telefone. No lugar onde eu estava, era comida indiana. E aí? Se eu não gostasse, eu ia ter um problema sério de adaptação. Você foi para trabalhar na churrascaria brasileira, é isso, não era? É, isso, exato. Você comia muito churrasco lá? Cortava um pedacinho da picanha para o cliente, um para você? Não, velho. Assim, a gente experimenta e tal, mas chega uma hora que eu não queria ver carne, entendeu? Então, sei como que é. Eu comia salada, muito, muito vegetal. E aí é óbvio que eu queria comida diferente, entendeu? Comida de outros lugares e tal. Então, por exemplo, na minha primeira semana eu participei de um jantar com os quenianos e comi com eles também. E, tipo, cozinhava com amigos do Sri Lanka também. Então, comi comida do Sri Lanka. Então, um dia eu estava com os amigos do Sri Lanka, outro dia com os amigos da Índia, outro dia com os amigos do Quênia, outro dia com os filipinos. Legal. E aí eu ia vivendo toda essa cultura um pouco de cada. E eu adorava. Isso para mim é um negócio que... É sensacional. Comer com os quenianos é fácil. Eu queria ver correr com eles aí, velho. Não, a gente inventou de jogar futebol com os caras um dia, não tinha um que a gente perdeu feio. Nossa. Mano, eu fui jogar... feio, eu fui jogar com os quenianos aqui, velho. Os caras correm pra cacete e bate pra cacete. Aí você vai falar o quê? Puta negão grandão, forte. Ou é os magrelinhos que você nem vê. Não dá, por favor, descontar naquele ali que é menor, mas você nem vê o cara. E, mano, isso daí já entra no... Os caras correm muito, tem uma resistência incrível. No bagulho da churrascaria aí já entra numa pergunta que eu ia fazer. Como que era seu trabalho aí? Era essa o que eu tava curioso. Você trabalhava, tipo, no que era de luxo ou no que era, tipo, mais simples, tipo... Não, o Fairmont é um hotel 5 estrelas, né? Na Palmeira. E era no restaurante do hotel que você trabalhava? Era um restaurante do hotel. Então, no hotel tinham 10 outlets, né? 8 restaurantes. Aquela famosa Palmeira lá, que tem lá na... Exatamente. Então, era um dos principais hotéis da Palmeira, né? Então, o padrão de tudo era 5 estrelas. Tipo, o padrão de atendimento, os treinamentos que a gente tinha, eram todos adaptados para ser personalizados, extremamente... Fala que é a Palmeira aí, que tem gente que não deve estar entendendo. Vai ter gente que vai te ouvir e vai falar, né? A Palmeira é aquela ilha artificial, a famosa ilha artificial de Dubai, que foi construída em 2006, acho. E foi uma das primeiras obras deles que ficou notório e famoso no mundo inteiro por eles terem feito uma palmeira artificial gigantesca, de tipo, eu acho que a distância do começo ao fim são 8 quilômetros, de hotéis e resorts e casas, residências. Se quiser comprar uma casa, você pode comprar lá uma casa na beira do mar, né? Nossa, irado. Então, é bonito. É a Palmeira, que é a famosa... falando agora, eu já vi também, é legal. É a Palm de Jumeirah que chama, né? Então, essa onde tem no final dela tem o Atlantis, que é o maior hotel, talvez lá em tamanho, na Palmeira, né? E onde tem lá, sei lá, passeio com golfinhos, com pinguins, tem um dos maiores aquários, enfim, é gigantesco lá. Então, a Palmeira é um ícone lá, né? Sim.
E, mano, como que era a relação trabalho, tipo, com o custo de vida que você tinha, tipo, quanto você recebia, o quanto você acabava gastando lá, e sua rotina, tipo, o seu dia a dia, assim, com o trabalho e vida social? A questão do trabalho era assim, porque eu tive dois momentos, né? Eu entrei como chefe de parte, que chefe de parte na cozinha é um cargo tipo de supervisor, que você supervisiona um grupo de outros chefes, né? E depois que eu tive uma promoção, eu fui promovido a junior sous-chef, né? Então teve momentos diferentes, né? Porque eu fiquei lá de 2015 a 2020, né? Então teve várias situações diferentes aí que eu vivi. Como era a vida e a questão relação qualidade de vida trabalho, né? Assim, era muito trabalho todos os dias. Então a média de trabalho era em torno de 10 a 12 horas por dia, né? Ou seja, os dias de trabalho você não tinha tempo de pensar em sair, né? E o meu, como é restaurante, então você tem que servir o jantar. A gente servia só o jantar, né? Então era mais ou menos a jornada de trabalho em média do meio-dia à meia-noite ou das 2 da tarde à meia-noite. Aí dependendo do dia, o quão busy, o quão cheio que estava, aí a gente fazia hora diferente. Então os dias de trabalho, às vezes a gente saía tipo para tomar uma cerveja depois do trabalho, meia-noite, né? Mas lá tudo fecha às 3 da manhã, tipo tudo, todos os hotéis, todos os bares, todas as baladas fecham às 3 da manhã. Ou seja, às vezes a gente saía, ia tomava uma cerveja ou ia comer em algum lugar e depois ia para casa. Mas isso começou conforme o trabalho foi se intensificando, que isso foi gradativo, foi se intensificando, aí chegou uma hora em que não tinha nem como pensar. Era acordar e trabalhar, voltar, dormir e acordar e trabalhar de novo. E você tinha a impressão de que, nossa, eu acabei de sair da cozinha e estou aqui de novo. E a maioria dos chefes tem essa sensação também de trabalhar e parece que você mora na cozinha, né? Porque são jornadas Você trabalhava longas. os 7 dias na semana? Não, quando eu cheguei, eu tinha um dia de folga na semana, que geralmente era na terça-feira ou quarta-feira. E aí depois, quando eu tive a promoção, que era um cargo de quase gerente, que era o cargo de assistente de gerente, eu tinha 2 dias na semana. Então, Entendi. a maioria das pessoas tem um dia na semana só de folga, né? Então, quando a pessoa trabalha muito, esse um dia às vezes não é o bastante e a pessoa só descansa durante esse dia, né? Eu Então, imagino que aí não é fácil. teve oportunidade de guardar uma grana, né? Porque você não tem nem oportunidade de gastar a grana. O dinheiro é Exatamente, bom, isso é uma ganha coisa. comparado ao custo de vida, é bom o dinheiro que ganha? Então, não, principalmente para os trabalhos de base, né? Aham. Comparado com o custo de vida, não pode se dizer que é um salário bom, mas os hotéis, isso, né, no tempo em que eu fiquei, agora as coisas estão mudando um pouco, né? Mas os hotéis pagam acomodação, então você não precisa gastar com moradia. Isso é Tipo, bom. eles tinham uma cafeteria na acomodação, e você podia comer na acomodação, ia para o hotel, tem uma cafeteria lá, você pode comer lá. De Então graça, tudo? de graça, sim. Então eu poderia ficar vários dias comendo na cafeteria do hotel, que eles disponibilizavam lá, uma comida tipo um bandejão, simplão, sabe, de comida, de novo, comida indiana, a maioria, e um pouco de Sim. comida árabe ali, e um pouco de asiática, ou seja, pessoas que têm certas restrições e não gostam de comida diferente, não se acostumariam tão bem. Já Mas comeu uma capsa? É capsa que chama, né? capsa? Não sei, eu fui Ou... na casa de uns amigos uma vez, não é local lá. Você falou agora de comida árabe, né? Uhum. Eu não sei se eles fazem lá. Não, vou fazer. Acho que é Ou capsa. Eu posso estar kabsa falando. rice, arroz kabsa, com B, kabsa. Pode ser. Eu não, às vezes eu não sei pronunciar. Eu sei que foi engraçado assim a diferença de cultura e o que é legal, né? Os caras, vamos comer lá, é uma comida que a gente faz, tal. Eles fervem o frango, aí numa panela de pressão, depois tira, coloca um pouco no forno para dar aquela dourada,
com aquela água que saiu do frango, eles fazem o arroz. Aí cabeça, sim. Põe um bandejão gigante no meio da sala, assim, um jornal embaixo, vira a panela de arroz, joga 2 frangos inteiros em cima, todo mundo demais. senta do lado, com a mão, pega o pedaço de frango, pega um pouco de arroz e manda ver. Eu olhei, eu falei, é assim mesmo? Eu falei, demorou, se é assim, é assim. Tem também. Tava 2 amigos meus lá assustados, olhando assim, falando, meio esquisito, você vai comer isso? Eu falei, tô o quê, filho? Tô comendo, tô aqui. Eu vi isso daí no Bop também, no filme. Os caras jogam comida, o arroz no chão e os caras saem comendo no chão. Não, mas então, o fato de comer com a mão é algo que eu me acostumei também por estar sempre com eles e, tipo, para mim, virou algo que eu acho interessante esse processo de experiência, de ter a experiência sensorial de você sentir a comida com a mão. E os asiáticos, não só árabes também gostam, mas indianos também, ou paquistanos, ou filipinos, têm essa cultura, e isso é uma coisa comum, né? Então você vai em restaurantes e você vê as pessoas comendo com a mão, e isso, tipo, passa a ser uma coisa comum, entendeu? Então, para mim, eu também gostava de vez em quando de meter a mão na comida ali, porque você sente, você tem a experiência e tal, né? Eles não comem sopa, né, Bira? Mas esse arroz que você falou, o kabsa, tem umas versões diferentes, porque cada país árabe eles tem um estilo de fazer, né? Tem um que é muito comum, que chama uzi, que é nesse estilo também, é muito comum na Síria, ou Arábia Saudita também, Líbano também, e é um cordeiro inteiro de uns 60 quilos, cozido, e ele é deitado numa panela gigante de arroz, o cordeiro inteiro, tipo, imagina o cordeiro inteiro, a peça dele inteira. E você manda ver ali. Exatamente, e aí você pega a parte que quiser e tal, isso aí sempre os chefes faziam lá, quando tinha banquete do Ramadã, que é algo interessante depois a gente falar sobre. Não, mas eu gostei pra caramba da comida, foi uma experiência diferente, a gente estranha por conta da gente sempre estar usando talher no Brasil, mas, pô, eu achei sensacional, tava gostoso pra caramba, comi pra caramba, e só de se aprender outra cultura, você fica chocado de ver, mas, pô, é sensacional. Sim, é mais fácil comer japonês com pauzinho lá, né, pra você aprender. Imagina, você nunca comeu, o cara te dá os 2 pauzinhos, você nunca comeu, com a mão é mais fácil, pelo menos. Exatamente, nesse caso é mais fácil. Passar fome. Mano, um bagulho nada a ver agora, é só porque esse menino aí que chamou o Lê pra ir comer, né, essa comida, foi o Tico, não foi, Lê? Foi. Mano, Tico. Falei, mano, por que seu nome é Tico, né? Eu estudei com ele. Aí ele foi, por causa de um jogador brasileiro. Não, ele veio falar pra mim, puta, meu nome é Tico por causa de um jogador brasileiro. Aí eu falei, mano, Tico, velho? Ele foi, jogou lá e não sei o que. Eu falei, Tico? Eu falei, quem que é, mano? O Zico? Ele, não, mano, Tico. Aí ele mostrou a foto, velho, era o Tcheco. Velho, tipo, nada a ver, um jogador, tipo, mais ou menos, tá ligado? E o cara era apaixonado pelo cara, a ponto de, tipo, dar o nome dele aqui no Ocidente de Tcheco. Tcheco era o Deco? Não, o Tcheco, mano, ele mostrou a foto. O Tcheco jogou, acho que no Santos, jogou no Grêmio. Era um jogador bem, tipo, mais ou menos. Ele joga muito e não sei o quê. E o moleque era muito gente boa, né, velho? Esse moleque ele era meio brasileiro, esse moleque aí, velho. Ele era da zoeira. Sim. Ô, Bira, nesses 5 anos, então, né? Você voltou de lá antes da pandemia. Eu voltei de férias e não voltei mais para Dubai, né? Tipo, caramba. Eu fui para o Brasil de férias achando que ia voltar e voltei só em novembro. Eu fui em março e consegui só, mas eu não tinha mais acomodação, eu fiquei num hotel e tal. E, tipo, o restaurante já não estava mais funcionando? O restaurante fechou e depois reabriu. Mas então, hoje em dia está funcionando. Hoje em dia está funcionando. Você não pensa em voltar para lá? Não, né? A gente sabe para onde você vai, mas... Não, eu não... Para mim já foi o ciclo, já rolou a experiência de lá e tal. E desses 5 anos aí que você ficou lá,
teve algum momento, uma viagem, um rolê, alguma experiência que você falou, caramba, só aqui mesmo, que parada da hora, que parada diferente, não sei. Vixe. Tem a questão de ter a experiência, por exemplo, de vivenciar o que é o Ramadã, que é algo que para a gente no Brasil é bem distante, né? Que Como que é o Ramadã? O Ramadã é o mês do jejum islâmico, né? Então, tipo, viver num país islâmico, com as regras de lá, é uma coisa que é bem diferente da nossa cultura, né? Então, por exemplo, no Ramadã, que foi quando eu cheguei lá em 2015, estava no Ramadã, foi em junho. Então, o Ramadã é o mês que eles tiram para fazer o jejum. Então, eles não comem durante Só o dia, líquido, né? durante o sol, não, nada. Jejum total. Só quando o sol se põe, né? Sem cigarro, nada, durante o sol. Então, eles têm uma refeição bem forte às 4 da manhã, antes do sol nascer, e ficam o dia inteiro. Aí só vão comer depois quando o sol se põe às 6 e pouco, 7 horas por aí, né? E, por lei, é proibido, durante esse horário, é proibido, expressamente proibido, você comer alguma coisa em público. Você não pode sacar uma garrafa de água e beber água em público, ou fumar um cigarro. Nossa, e no deserto lá, um puta solzão. E sabe o que me lembra calor. isso? Quando a gente foi para Los Angeles, na escola de inglês, na época do Ramadã, né? Ramadã, é isso que fala? Sim. Eles colocavam Ramadã. uns avisos, umas plaquinhas na escola para só comer na cafeteria, para não sair de lá, para respeitar, porque tinha muita gente que come um salgadinho na sala, assim como você falou, toma uma água. Então, por respeito, vai lá, porque como era um lugar separado, eles não iriam lá, não veriam ninguém. Então, me lembrou disso daí, nessa época. Só na época do Ramadã, Lê, que tinha essa plaquinha? Sim, eu lembro dela. Eu não lembro, sei se tinha outra época, mas eu acho que eu não sei tinha... se eu não reparei, se eu não sabia ler inglês. Mas, mano, uma coisa que eu lembro dos moleque, batia, sei lá, acho que era 7 horas, não, umas 7h30, 8 horas, que dava, tipo, era o sol se pondo. Mano, os moleque levantava, nem falava nada. Saía. Só que, velho, os moleque ia... Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer isso daí, a primeira coisa que eu ia fazer... Também eu não fumo, né? A primeira coisa que eu ia fazer era comer ou beber alguma coisa. Mano, os moleque ia direto pra fumar, velho. Isso que eu trabalhei também. Fumam bastante. E daí você estava falando dessas experiências aí. Isso daí, o que afetou na sua vida, o Ramadã? Assim, foi só o choque de conhecer, mas teve alguma interferência? Assim, tipo, da questão de o porquê não comer por respeito, entendeu? Porque eles estão num processo, o Ramadã significa o quê? Purificação. Então, eles não estão num processo, é como se fosse um processo meditativo, de lembrar de quem tem fome, quando você faz o jejum. O seu corpo tem uma limpeza natural quando você fica um tempo sem comer. Então, isso simbolicamente... E outra, é uma questão que é ligado pela lua, né? O mês do Ramadã não é fixo todo ano, vai dependendo da lua ali, que é aquela lua símbolo do islamismo, que é aquela lua fina, que, igual na bandeira do Paquistão, por exemplo, ou da Turquia também. Então, isso é uma coisa interessante pelo ponto de vista cultural, né? Sim. Mas outras coisas lá de, por exemplo, acampar no deserto foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz, entendeu? Acampar no deserto. Fazer um churrasquinho lá no deserto, no meio das dunas, entendeu? Então, isso, por exemplo... não é muito... Você falou que, às vezes, fazia muito calor à noite, né? Mas no inverno melhora. Então, mas não tinha aquele negócio que de dia é muito calor, à noite é muito frio? Não, lá não é assim. Lá não é assim? Não, talvez outros desertos e tal, tipo, mas... Pode ser. Mas lá, tipo, se for verão, alta do verão, junho, julho, agosto, os 3 piores meses, né? Não que maio não seja e não que setembro, outubro também é quente, mas junho, julho, agosto são os meses mais quentes.
Então, à noite vai chegar ali, você está andando na rua de madrugada e você vai estar suando como uma panela de pressão, porque é muito úmido, sabe? Então, a umidade faz a sensação térmica chegar passar dos 45, fácil, entendeu? E quais foram os rolês que você tinha ali perto para fazer? Mano, que tipo de experiência? Deixa eu só perguntar um negócio antes desse daí, Lê. Você chegou a fazer o Ramadã, tipo, com eles, assim, não, tentar alguma... Não, eu só respeitava de não comer não na comendo frente. na frente e tal, mas eu não optei. Mas tem muitas pessoas que optam por fazer para viver a experiência, né? Então, por exemplo, tinha um amigo meu brasileiro, chefe também, que trabalhava comigo. Ele, às vezes, alguns ramadãs, ele ficava de jejum também, mas para ter a experiência. Mas eu não fiquei porque eu gosto de comer, né? Eu imagino que com comida, né? Trabalhando ainda com comida deve ser muito difícil daí. Mas depende, porque também trabalhando na cozinha, cansa. Às vezes você esquece de comer. Às vezes você passa 8, 9 horas e fala, nossa, eu não consegui parar para comer hoje, porque não deu tempo. Então, né, vai ter outros dias, claro, que você vai comer e tal, mas depende. Eu na época eu achava doideira, tipo, você ficar 4 da manhã, ficar até 8 da noite sem comer. Tipo, hoje em dia que eu já tentei fazer, tipo, jejum intermitente, esses bagulho, eu acho que se eu tivesse, por exemplo, na sala com os moleques lá, eu tentaria, velho. É interessante. Eu tentaria, mas tipo, tem uma diferença que quando eu faço jejum, eu faço, tipo, começo à noite, então tem horário que você dorme. Então, eu também amo comer, então no horário que você dorme fica mais tranquilo. É 8 horas ali, sei lá, 7, 6, 10 horas que já passou. Já passou. Agora não. Mas, você fica durante o dia, assim... Mas eu costumava ir com amigos, por exemplo, para o sahur. Eles chamam a refeição que antecede o jejum, é chamada de sahur, né? E às vezes eu ia com eles, com alguns amigos muçulmanos, comer o sahur, a comida típica deles e tal. E que, tipo, 2, 3 horas da manhã, eles comem bastante. E aí eu, às vezes, ia no iftar. Então, a refeição depois do jejum chama iftar, né? E aí, às vezes, tinha hotéis que serviam. E aí tinham, sabe, banquetes, assim, de vários tipos de comida. E uma coisa interessante é que eles quebram o jejum com a tâmara. Porque a tâmara tem uma energia muito forte, porque tem um açúcar natural, né? Que é as dates. Inclusive, ela é sagrada. Ela é uma fruta sagrada para os muçulmanos também, a tâmara. Ah, é? Eles, historicamente, eles têm uma cultura muito forte com a tâmara. Eu via que você colocava umas fotos, postava umas viagens, uns mergulhos. Então, de lugares... O oceano, né? Lá é o quê? Tem uns lugares, a água é bonita? Cara, água... É muito bonito, é muito bonito. Então, tipo, água azul cristalina. Então, perto da minha casa, 15 minutos de carro, eu estava numa praia ali que eu gostava, que era tranquila, não tinha muita gente, água azul, eu pegava o snorkel e fazia um snorkeling ali e via os peixes e tal. Mas, por exemplo, de trips um pouco mais afastadas, tinha as montanhas, que tinham o pico mais alto de lá, que são montanhas rochosas, que é muito bonito, e uma estrada muito bem feita, de curvas, que você chegava até o topo da montanha. Então, muita gente alugava carro de luxo, tipo Ferrari e tal, só para ir naquela pista, para fazer esse rolê. E como eu gosto muito de água, então um rolê também que eu gostei demais foi em Omã. Então, Omã é o país logo do lado ali dos Emirados Árabes, né? Omã. E tem muitos passeios de barco que eles te levam para um lugar, você mergulha e faz snorkeling ali. Água cristalina, linda demais, tipo, você vê vários corais ali. E a gente tudo foi limpo. Um dia muito limpo, muito limpo. Muito limpo. Muito limpo. Legal. A praia, nossa, muito limpa. Você não vê lixo na praia, nenhum, né? Todas as praias têm salva-vidas. E também eu mergulhei em Fujairah. Fujairah é um outro emirado, né? Porque os Emirados são divididos em 7 Emirados, né? Então, a capital é Abu Dhabi, não é Dubai. A capital é Abu Dhabi. E um dos Emirados é Fujairah, né? Que é no canto
ali... Dubai é o mais novo, não é? O mais recente? Não, todos existem lá desde que começou, né? Quais são os outros? O que se Agora, mais desenvolveu mais famosos, recente, assim. vamos desenvolveu mais dizer. recente foi Dubai, né? Então, Dubai e Abu Dhabi são as duas grandes cidades ali que o grande... Mas Dubai é o grande polo econômico. Quando São se as mais trata de famosas. economia, é mais forte, né? Dubai. E é onde o turismo é mais forte ainda. Mas ainda assim, Abu Dhabi tem vários lugares em que existe turismo, assim. Por exemplo, o Parque da Ferrari em Abu Dhabi. Eu fui lá e a montanha-russa chega de 0 a 100 em 3, 4 segundos. Tipo, a sua boca vai para... É muito louco. Então, parque aquático, por exemplo, o parque aquático no Atlantis lá é incrível. Nossa, tem 2 parques aquáticos muito bons em Dubai e um em Abu Dhabi também, que eu gostei bastante. Eu vejo que cada vez mais, eu vejo aí nas redes sociais, brasileiros visitando Dubai, né? Isso é coisa sim, que, na época que você foi, por exemplo, brasileiro não ia para lá quase visitar. Não tinha muito, mas ficou mais famoso. É óbvio que tem um esforço de marketing muito grande também, Sim. porque a cada ano tem obra diferente lá, entendeu? A cada ano é uma coisa diferente que tem. Então, mesmo quem vai todo ano, você vai de novo, vai ter coisa nova, vai ter coisa que você não fez, que você não foi, sabe? Então, tem muita opção. A cidade ela é feita para o turismo, ela é feita para diversão, entendeu? Você vai com uma família, você vai ter diversão para as crianças, você vai, sabe, em todas as situações que você pode imaginar, tipos de música diferente, lugares diferentes, vai ter também, entendeu? Que legal. Eu não tinha essa visão. Para mim, Dubai era um país de luxo, Para mim também. onde você tinha hotéis de luxo. Essa é a visão assim que eu tinha. Muitos como é que fala, encontros de business, de pessoas do mundo. Para mim era mais esse lado corporativo e mais essa coisa de luxo. Eu nunca imaginei na minha cabeça, também nunca cheguei a estudar e pesquisar, que era um lugar para família tão atrativo. Nossa, em relação a músicas e tal. Por exemplo, o conceito do hotel onde eu trabalhava era um resort e ele é muito focado em família. Então, tinha atividades de família, então, vai ter hotéis que são focados em business e outros hotéis que são focados em família ou entretenimento e tal, entendeu? Então, assim, vai ter gosto para tudo que você pode imaginar, assim, de comida. Cara, qualquer restaurante de qualquer país que tiver a cabeça agora, você vai encontrar um restaurante lá de comida da Etiópia, de comida de qualquer lugar que vem na cabeça. Então, os resorts são tudo all inclusive ou não? Você só paga para dormir? Nenhum eu acho que nenhum é all inclusive. Nenhum. Entendi. Nossa, não, eu não sei se tem, tipo, nunca ouvi falar de all inclusive. Esse all inclusive é uma cultura muito brasileira, brasileira, não só brasileira, mas América Latina. No México, Central América, assim, né? Então, eu não sei se tem all inclusive, é tipo, eles fecham um hotel, sei lá, você fecha um hotel para a família, aí eles vão te dar 2 cafés da manhã de graça, tipo assim, ou desconto num restaurante. Então, os pacotes são fechados dessa forma, né? Agora, all inclusive não dá, acho que não rola. Mas é muito acessível, né? Um bagulho que a gente não falou, você falou que tipo, a cidade não era tão pequena para te fazer as coisas a pé. E tipo, você tinha um carro lá? Você tinha um carro? Você alugava? Você ia com os amigos? Depois de um tempo eu tirei a carta, que também não é tão simples assim, é caríssimo para tirar a carta, e você paga às vezes menos no valor de um carro usado do que da carta de motorista, né? Então, era curiosidade, que carro que você tinha lá? Tipo, era um carro... Era um Civic 2010. E era caro? Você pagou caro ou não? Não, pelo valor, assim, comparado com o Brasil, eu também não sei quanto que tá um Civic no Brasil, assim, né? Talvez. Mas... Hoje em dia deve estar cara. Então não tenho a menor ideia também. Mas, tipo, com uns 15 mil, assim, você compra um carro usado que seja legal, sabe?
que não seja Era tão lights. velho, mas tipo com 5 mil reais, 6 mil reais, você vai comprar um carro velho, dos anos 2001, 2003, sei lá, assim. Não, porque no Brasil, acho que com 5 mil reais hoje em dia, você não compra mais nada, né? Não, você faz a compra Compra no carne mercado pro churrasco. É foda. Mas, então, a questão de carro, assim, depende do que for fazer, dá para usar o metrô. O metrô funciona muito bem, é muito organizado, né? Agora, para certos lugares é só táxi. Mas tem uma vantagem, o táxi é relativamente barato, tipo, não é tão caro assim o táxi lá, entendeu? Tem Uber lá? Não. Tem, sim, também tem Uber, mas o Uber é mais caro. Ah, O Uber mais caro que o normalmente é Lexus. Você chama um Uber, vem um Lexus. Tipo, tá. ele é mais caro a tarifa. Não, É mais exclusivo, assim, sabe? Tem Uber Limousine, Uber Lexus e a taxa é maior do que o táxi. Eles fizeram uma coisa mais luxuosa para, tipo... Exatamente. Mas táxi, assim, qualquer lugar que você pode imaginar que você estiver na cidade, você vai dar 5 passos, vai passar um táxi ali. Tipo assim, você não precisa abrir o aplicativo. Tem muito. Tá bom. Ah, legal, legal. E, mano, aquela perguntinha básica, né? O que você sentia mais falta do Brasil, tirando comida e família, né? E amigo? Né? Então, comida, eu tava trabalhando... Não sei se a resposta vai ser a mesma da outra, se conseguir pensar alguma coisa a mais. Né? Eu estava trabalhando em um restaurante brasileiro, né? Então eu via comida ali brasileira, também um arroz, feijão e tal, enfim. Mas não é tão simples, né? Isso, porque eu estava muito aberto a viver várias experiências ali, entendeu? Então, tipo, eu sentia falta, o que eu pensava era nas pessoas, na qualidade de tempo que eu tinha com amigos, entendeu? E das outras coisas, quando eu pensava, eu falava, nossa, sei lá, eram as pessoas mesmo, entendeu? Era uma coisa que, mesmo que isso pode ser um clichê, que é a maioria das pessoas, mas, tipo, sei lá, por exemplo, boa, a natureza. Eu sentia muita falta de ir numa cachoeira gelada e tá ali, é uma coisa que é muito mais fácil no Brasil, entendeu? Então, isso talvez... A natureza verde, tá aí, isso acho que é o principal, porque eu estava vivendo num ambiente desértico, amarelo, um cenário, né, assim, monótono de areia e tal. Então, eu sentia muita falta de lugares verdes, que você sentia aquele cheiro do mato, da floresta e, tipo, sabe, som de animais, pássaros e tudo. Então, e eu lembro que isso foi recorrente várias vezes, tipo, nossa... Que bom seria uma cachoeira, um lugar, uma trilha no meio do mato. Eu sempre gostei disso, né? Então, os pernilongos. Borrachudo. Então, acho que a natureza, cara, do Brasil foi uma coisa que eu senti muito falta. Eu acho que... Não sei se foi parecido com o que eu falei da última vez, mas... Da última vez, se eu não me engano, você falou dos idosos. Nossa, é verdade, né? Os idosos. Conversar com idosos, né? Conversar com idosos. Eu lembro que uma vez você falou para mim que bebida aí era muito caro, que até acho que você tinha um amigo que trabalhava com você, parece que ele era meio alcoólatra, alguma coisa assim, aí ele foi demitido, mas ficou feliz porque foi contratado em outra cidade, algum outro lugar que a bebida era mais barata, alguma coisa assim, não foi? Não. Então... Eu lembro de uma história assim. A questão de bebida, assim, por ser, primeiro, de novo, um país islâmico, então o imposto por a bebida alcoólica é muito maior, então, tipo, é muito mais caro, assim, a diferença de bebida é mais caro do que qualquer lugar, sabe? É muito, muito caro mesmo. Então, no começo, era assim, para você quer comprar bebida para ter na sua casa, você precisa pedir uma autorização para o hotel vai emitir um papel te autorizando, aí você faz uma declaração ali que você vai solicitar isso para o governo e você manda para o governo e paga 250 no ano para ter um cartão que é uma licença de álcool. Com essa licença, você vai poder ir na loja e comprar. E que é uma loja que é liquor license.
Que seja, um chocolate de só... licor, não vai ter no mercado. Sério? Puta, você vai precisar dessa licencinha para qualquer coisa que tem álcool. Eu achei que era só para as cachaças bravas mesmo, não? Não, ninguém consegue comprar, mas isso eu estou falando de você comprar em um lugar que vende cerveja para levar para sua casa, né? Portar. Agora, nos hotéis, todos os hotéis, mas geralmente 4, 5 estrelas, tem licença para vender álcool. Aí você pode ir no hotel e tomar, e não vai precisar de licença, nada. Qualquer turista, qualquer pessoa vai lá e toma, entendeu? Só precisa da questão da idade, né? Que é 21. Mano, eu acho que o Vampeta, eu vi uma entrevista do Vampeta uma vez, só que acho que ele jogou no Catar, velho. O Catar é bem próximo. No Catar era proibido mesmo. Não sei se era proibido ou se tinha que ter essa licença aí. Ele foi pego no carro, acho, no carro dele. Ele comprou, foi levar para casa. E, tipo, no carro dele o guarda parou, tinha bebida alcoólica, ele foi preso, acho, mano. Alguma coisa assim. No Catar, até que rola, o sistema é parecido um pouco com os Emirados. Agora, onde é proibido mesmo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, tipo... Pode ser que tenha sido na Arábia Saudita. Você não vai encontrar e, tipo... É muito, assim, proibido mesmo. Esses amigos nossos da escola, eles falavam. Sempre quando eles queriam beber, ou era uma coisa muito escondida. Falou, primeiro, quando fazia festa, assim, na casa, era o ambiente dos homens e o ambiente das mulheres. Uhum. Primeiro, já não se misturava nunca. Segundo, se eles queriam beber, na maioria das vezes eles iam para Dubai. Porque... Eles iam viajar, eles saíam porque eles não podiam beber. E eu acho que, cara, esses caras, por isso que eles são meio malucos quando eles chegam aqui nos Estados Unidos, porque acho que, sabe quando tira o leão da jaula? É uma cultura muito diferente. E maconha, né? Maconha pra cacete. Então, os caras querem experimentar coisas que às vezes você fica bloqueando e tal. Mas, pô, é isso aí, a cultura. Eu lembro de você me falando em relação a Dubai mesmo, da bebida e a dificuldade que era, e o preço também, né? Caro, tem uma coisa que não dá para fugir. Nos hotéis também, você comprar um drink, uma coisa assim, deve ser bem alto o preço, né? Numa balada, uma long neck de Heineken é R$60. O é que você não fica bêbado. Brasil. Agora, uma pint, assim, né, uma pint de cerveja num bar normal era em torno de 40 reais, 40 dirhams, assim, a média. 45, aí depende do lugar, mas essa era a média mais ou menos. O que era isso? Uma pint, sabe? Como que uma é torre pint mesmo? Uma torre? Uma jarra. Não, pint é 493 ml. 473 ml, um copo padrão, que é de pub, normalmente. É que aí, como deve ser falado aí? Deve ter outro nome aí. É porque acho que é o muito copo. comum na Europa também. Não. Sim, o que aqui é o copo grande. A pint é a jarra mesmo. Quando você pede aqui, vem a jarra. Tá. A jarra vai dar, do copo normal, vai te dar uns 5, 6 copos normais. Mais ou menos isso. Eu tô chutando então é uma jarra mas grande. É um copo de 300, acho, não é, Lé? Tipo, sim, 350. É a tulipa, né? Tulipa, né? Entendi. Não, uma pint a pint é 473, é quase meio litro a pint, que é padrão de pub. E mesmo assim, num restaurante, você falou, né? 40 pau? Num restaurante vai ser um pouco mais, às vezes uns 50 a média, 45, 50. Mesmo assim já não então, é bem caro, né? Ao bem mesmo caro. tempo que você, o hotel pagava a acomodação, se você sai para beber, cara, você acaba você deixa o aluguel. Em 2 noites você deixa o aluguel lá, exatamente, um aluguel. Então, por isso que você tem que descontrolar, né? Por isso que não tem homeless, por isso que não tem essas coisas aí, né? O homeless não tem nem o dinheiro para beber, né, velho? Como é que vai fazer? Vai ter que beber direto do posto de gasolina. Se um cara que é alcoólatra ali, ele vai ser um problema, mas aí essas medidas foram meio que sendo afrouxadas aos poucos, e aí, tipo, apareceu um lugar que você poderia ir lá de carro e comprar e levar, sabe?
então ficaram deu meio que uma afrouxada, entendeu? Então não era um problema tão grande assim, tipo, a gente conseguia comprar uma cerveja e beber, inclusive ultimamente tinha um lugar que entregava em casa, entendeu? Entregava, e você não precisava ter licença. Então acho que vai sumir ou já sumiu em breve esse negócio de licença de álcool, tipo, eles vejam que não faz sentido, entendeu? Entendi. E Biro, expectativa e realidade antes de você viajar, que era o que você imaginava, era o que você ouvia falar, ou não? Quando você chegou era diferente do que eu imaginava, pensava? eu tinha muito na cabeça essa questão de tipo, não, eu vou trabalhar com vários árabes, eu vou lidar com vários árabes, como que vai ser, não sei o quê, e aí, na verdade, são pessoas, uma mistura de vários países diferentes, né? Isso era uma das coisas que eu tinha na cabeça, mas, por exemplo, eu tinha também estudado muito sobre o lugar, né? Então, até aí também desse ambiente multicultural, eu sabia, mas eu não sabia que seria tanto assim, entendeu? De ser tão uma mistura assim. E isso é uma das coisas que eu mais gostei, né? Agora, da comida, também eu já sabia mais ou menos o que seria, mas óbvio que eu conheci muita coisa nova também, né? Então, eu não tive um baque assim, né? Talvez a questão de chegar logo no Ramadã e não poder beber uma água do lado de fora e você tem que ficar se lembrando toda hora, tipo, não posso beber água, não posso beber água. Então, essas coisas, mas o que às vezes as pessoas têm na cabeça de tipo, a pessoa vai para Dubai, o cara vai ficar milionário, o cara, tipo, é lugar do dinheiro, cara. Não é assim. As pessoas sofrem demais e o motivo de eles contratarem muito mais mão de obra asiática é porque é mais barato, sabe? Então, isso é uma questão que, talvez uma das questões que eu saí, que eu decidi não estar lá, porque o salário mínimo é muito baixo e, tipo, as pessoas... muita gente ainda que trabalha em construção, por exemplo, e tal, é uma situação complicada, sabe? De viver 8 pessoas, 10 pessoas num quarto. Então, situações assim acontecem. Então, tem esse lado B, né? Isso são coisas que eu não poderia estar falando se eu estivesse lá. Eles poderiam estar rastreando a nossa conversa e eu poderia ter algum problema, mas... mas, enfim... A Copa de 2022 vai ser no Catar, né? Se for que é perto ali, eu não sei se é bem parecido. Catar é bem perto, E tem um monte de jogador fazendo protesto pela condição de trabalho das pessoas que estão construindo os estádios. Isso é uma questão recorrente e mesmo lá em Dubai também, quem trabalha na construção, cara, é muito sol, entendeu? Reduzido no verão, é reduzido o horário de trabalho. E, tipo, se tiver mais de, sei lá, eu acho que se tiver mais de 41 graus, a pessoa tem que reduzir para 4 horas o trabalho, só que na real não é bem isso que acontece, entendeu? Conversei com pessoas, por exemplo, taxistas que trabalham lá, e eu vi situações de que a empresa não manda o cara embora, e o cara precisa ir embora para cuidar do pai e não consegue. Então, existe muito essa questão de pessoas se aproveitando de outras, da situação frágil, ou pessoas mais simples, mais humildes e explorando. Então, isso é uma coisa que é um lado triste, real. Essa mão de obra deles aí para construção, aí que é onde acho que pega mais, é de lá, é local, é gente de fora também? Local é só gerente de banco para cima, entendeu? São os locais, né? Agora, a mão de obra da construção, que construiu aquela cidade inteira, é Índia, Paquistão, Bangladesh. Maioria Índia. Na construção é a maioria, então talvez vai ter mais, às vezes, egípcio, não, vai trabalhar em outras coisas, mas Bangladesh e Índia e Paquistão, aí vai ter uma grande maioria, ali 95% provavelmente vai ser construção. E o ônibus que eles andam não tem ar-condicionado, é uma situação tipo assim, eles dividem lugares pequenos, enfim. Mas tem mudado, eu acho. Espero que tenha, né?
E para a gente finalizando aqui, para que você pode dar uma dica, deixar uma mensagem aí para um brasileiro que queira ir para Dubai, talvez trabalhar, que nem você foi. O que você diria? E para visitar também. Você... Para visitar, eu recomendo muito. Tipo, é um lugar que você consegue organizar e não é um lugar que você vai gastar muito, né? Óbvio que vai depender do que você vai fazer lá, né? Como eu falei, tem opção para todos os gostos, mas é uma coisa acessível, uma coisa que rola, entendeu? De você ir para curtir lá, né? Várias praias são públicas, você não precisa pagar para entrar, né? A não ser bares, às vezes também você não precisa, mas você tem que consumir lá e tal, enfim. Então eu recomendo muito, porque tem muitos lugares como parques de diversões ou tipo atrações para crianças, assim, é um lugar que é muito acessível, é muito interessante para isso, né? Acessível, assim, não diria acessível porque, né, como todas as viagens, né, óbvio que mas é algo que dá para se organizar. Mas para morar e trabalhar é uma questão assim, tem que pensar muito bem, com muito cuidado, depende da oportunidade, né? Porque, tipo, não é como você vai para os Estados Unidos, eu trabalho de garçom, ganho gorjeta e você consegue pagar o seu aluguel, você consegue guardar dinheiro, você consegue viver ali. Agora, ali já não é bem assim, entendeu? O salário mínimo é baixo. Então, vale a pena, eu diria, trabalhar se você for contratado num cargo um pouco mais alto, supervisor, pelo menos, ou gerente, melhor ainda. Aí não chegar lá na cara e na coragem e tentar qualquer procurar emprego. emprego, né? Não. Isso é uma coisa que eu não indico, total. Não rola. A pessoa vai trabalhar muito, normalmente não vai ter hora extra paga, enfim, isso é uma questão... Então... Isso eu acho sempre importante a gente falar, porque é aquilo que a gente até estava conversando antes, né? Por exemplo, se você conhece algum brasileiro que está em Dubai, claro, o cara vai postar no Instagram uma foto legal de um dia na praia, não sei o quê, e às vezes o Brasil está passando por uma dificuldade aí, e a pessoa também fala, pô, vou para Dubai, que Dubai é um lugar rico, eu vou ter oportunidade, e o cara acha que, sabe, vou sair do Brasil porque o Brasil tá ruim, e não sabe a verdadeira realidade, não se informa ao ponto de falar, cara, não é assim, eu vou chegar lá, vou estar pior do que eu estou aqui hoje. Então, isso é o que vale sempre a pesquisa, né, cara? Então, tipo, é uma coisa que rola, só que assim, é trabalhar muito, tipo, muito. Então, você recebia por mês lá? Por mês. Então, uma coisa que, por exemplo, tem na Europa uma cultura que valoriza a qualidade de vida, que isso é um tanto quanto comum em países europeus, que tem uma jornada de trabalho reduzida, que tem uma questão assim, só que lá não, lá trabalha bastante, tipo, muito, entendeu? Então, para mim, foi muito bom pelo aprendizado, entendeu? Eu aprendi muito e eu sabia que isso iria uma hora. Eu também sabia que escolher trabalhar em cozinha não existe você trabalhar 8 horas e ir embora. Isso não existe, eu já sabia, entendeu? Que eu ia trabalhar na sexta-feira, quando todo mundo estava saindo para curtir, quando era feriado. Então, por exemplo, sempre que tinham shows, grandes shows e eventos, eram de sexta-feira. E eu nunca pegava folga de sexta-feira, né? Porque trabalhando na cozinha é assim, né? Então, só que eu estava disposto ali. Então, para mim, tipo, trabalhar 12 horas por dia rolava, mas, tipo, eu gostava muito da cozinha, sabe? Do ambiente da cozinha, daquele negócio de aprender, de estar em contato com o hóspede, ir lá na mesa, conversar com o hóspede e tal. E, enfim, a gente era como se fosse uma família, né? Muitas pessoas que trabalham em cozinha é meio que isso. A gente, um ajudava o outro e, tipo, você chegava no fim do dia, você estava exausto, você não queria nem pensar em sair para algum lugar, em tomar uma cerveja, só queria ir deitar, entendeu? Então ia para casa, tomava banho e dormia. Acordava e ia de novo. Então, assim, é muito trabalho, né? É uma experiência interessante, mas, tipo... Por você receber, tipo, o seu salário ser mensal, não sei, igual acho que na Irlanda, você falou que era por hora, né? Então, tipo, não interessava, você trabalhava 8 horas no dia, você não trabalhava, você falou,
ou se trabalhasse 12, o seu salário no final do mês ia ser o mesmo. Ia ser o mesmo. E aí acontecia, né, às vezes as pessoas pediam as contas e iam embora, né, e isso acontecia de não contratarem novos, e aí quem estava ficava sobrecarregado. Então isso foi uma coisa que, aí quando veio a pandemia, a situação ficou mais, as pessoas estavam trabalhando com 50%, primeiro 20% do salário. Uau, no começo. 20%. Mas enfim, aí foi adaptando, então eles estão bem agora, assim, tal. Eu não sei como tá as questões de direitos e tal, mas enfim, tem essa questão de trabalhar bastante, então pessoas que tinham salário mínimo, por exemplo, de 1.500 dirhams, mesmo que eles trabalhassem 13 horas no dia, 14 horas às vezes, iria ser a mesma coisa. Né? Então, aí a pessoa até se desmotiva a trabalhar, né? Então isso é uma coisa que acontecia. Óbvio que pode ser que tenham outras empresas que, né, ajam de uma forma diferente. A ideia também não é falar mal da empresa, óbvio, tipo, Claro. Porque foi uma universidade para mim e as pessoas que eu conheci lá são pessoas sensacionais, de todas as pessoas que eu trabalhei, sabe? Foi uma experiência única, mas é importante falar essas questões características de cada lugar, né? Então, tipo, sim, claro. Eu estou falando não só deles, do hotel, né? É uma cultura no país e na região, entendeu? Então isso é uma questão que é diferente ir para os Estados Unidos ou para algum país da Europa e falar, cara, e a coragem de falar, não, vou lá, vou trabalhar de garçom, vou trabalhar de housekeeping ou na limpeza, e tipo, a pessoa até que vai conseguir pagar as coisas ali e tal, né? Agora lá, a situação já não funciona tão bem assim, né? Então vale a pena se for uma oportunidade melhor, assim. Tipo, uma oportunidade bacana. Exatamente. E, mano, só mais uma curiosidade que eu tenho, se for, tipo, legal ir visitar, ir com a família, como que é, tipo, a mulher ir pra lá, É bem tranquilo, principalmente, por exemplo, para turista. É um país que tem essa questão de respeito e tal. Então, eu posso dizer que lá é um lugar muito seguro, extremamente seguro para se viajar, entendeu? É um lugar extremamente seguro. Tem vigilância em todo lugar, tem câmera em todo lugar, sabe? Então, nos 5 anos que eu estava lá, eu nunca escutei alguma questão de violência contra a mulher na rua, tipo alguma coisa assim, né? Agora, é óbvio, como em todos os lugares, acho que todos os lugares do mundo tem, existem pessoas, óbvio, que às vezes podem ser desrespeitoso, principalmente às vezes com mulher, então, tipo, às vezes um ambiente de trabalho, outro, pode ser que alguma coisa, mas é mais essa questão, sabe? Por assim, ter uma cultura diferente, árabes têm uma cultura diferente relacionada à mulher também, então, tipo, o comportamento machista vai ser mais forte, né? Então, isso é uma coisa que enraizado na cultura, né? De, por exemplo, então, só que isso não vai influir o turista que vai lá, entendeu? Tipo, o turista é tranquilo. A pessoa que vai lá, tipo, a pessoa vai curtir em todo lugar, ninguém vai desrespeitar em nada, entendeu? Eu perguntei porque quando eu trabalhava no banco, tinha uma empresa que ela, não sei de que país que era, mas era muçulmana, não falava com a gerente mulher, por ser mulher, não falava com mulher, o assistente dela, ou outro gerente que falava com a empresa, e o que o Lê falou da festa lá que eles faziam, né, tipo, a festa que eles faziam lá dos amigos dele era, tipo, homem num canto, mulher do outro. Pois é. Então, imagina, se nós, no Brasil, estamos ainda atrasados na questão de igualdade de gênero, eles que têm essa cultura de muito tempo já muito forte, estruturada, estão começando agora, por exemplo, liberar a mulher para dirigir carro, que teve na Arábia Saudita 2 anos, 3 anos atrás, não sei, no Irã, de liberar a mulher entrar em estádio.
Então, eles estão anos-luz atrás em questão de igualdade de gênero. Então, isso é uma coisa, é fato, mas talvez não vai influir quem vai lá viajar de turista. Tipo, turista, você eu acho que é rei lá. Pelo menos em Dubai, né? Estou falando de Dubai, não confunda a Arábia Saudita, né? Sim, até que para um país poder sobreviver através do turismo, ele tem que deixar essas questões de lado, senão fatalmente eles vão perder, não vai se sustentar com o turismo, se eles tiverem isso daí. Exatamente. Então, eles promovem toda uma questão de igualdade, de respeito e tal, e tipo, assim, é um lugar que você vai andar ali e vai ser respeitado, ninguém vai te desrespeitar na rua e tal, né? Então, por exemplo, no shopping, mulheres podem ir com as roupas que antes era mais restrito, mas agora, por exemplo, ir de shorts ou saia, tipo, ninguém vai parar a pessoa e falar, ó, para de usar isso aí. Agora, só se for entrar numa mesquita, para uma questão turística, aí você não pode, né? E é óbvio que tem que cobrir e tal. Agora, na praia você vai ver todos os tipos de pessoas e mulheres andando numa boa, e então não tem essa questão, não tem problema, né? Mas é um fator interessante de citar, né? De ter falado isso da questão, que é uma questão cultural, né? Então existe muito uma desvalorização aí da mulher, que é algo que eu sempre tentava falar com amigos de outros lugares, abordar esse tema e conversar, né? E falar que a gente não pode diminuir a mulher desse jeito. Claro. Né? Então... E dos países lá, das pessoas que se conheceram, tinha alguns países lá que era bem, tipo, bem machista, assim, tipo, bem... Sim, por exemplo, um egípcio que eu trabalhei com ele, uma vez ele me falou assim, tipo, quando eu tiver a minha esposa, é óbvio que ela não vai trabalhar. Para que ela ir trabalhar para outros caras ficarem olhando para ela lá e tal? Não, tem que ficar em casa. Tipo, isso é uma coisa assim, para ele completamente normal, sabe? Aí ele, ou por exemplo, ele conheceu uma mulher lá no Egito. Aí ele falava assim, eu quero que a minha mulher more com a minha mãe, mas ela não quer, então não é uma mulher para mim, eu não quero mais ela. Tipo assim. Ou, por exemplo, um amigo indiano que fala, eu vou de férias, tô indo de férias agora, eu vou casar. Falei, nossa, que legal, e quanto tempo vocês estão juntos? Aí ele falou, eu não conheço ela, eu vou conhecer agora. O legal, acho que a gente sempre é assim, né? Nunca julgar também uma pessoa, sim, porque, por exemplo... A cultura deles, né? Esse seu amigo, o egípcio aí, a gente pode achar um absurdo, mas isso não faz do cara uma pessoa ruim, talvez. Não. Ele pode até ser uma pessoa ruim, mas a gente tem que entender de onde ele está vindo, qual que é a cultura dele, por que é que ele pensa assim, e não só virar e falar, pô, você é um filho da puta, maluco. Não, lógico que não. Né? Mas então, eu acho que muitas pessoas que não saem do Brasil, vivem no Brasil e crescem e vivem lá, não aprende você ter, ainda que não concorde e ache totalmente errado, não ter essa tolerância com a pessoa que tem crenças diferentes pelas próprias razões, né? E a gente, quando mora fora, a gente aprende muito a ter esse respeito pelas diferenças, né? Mas, no meu ponto de vista, quando toca esse ponto, eu não vou desrespeitar a pessoa, mas eu vou tentar ter alguma oportunidade para dialogar e, tipo, essa cabeça tá errado. Tá errado ele pensar que a mulher tem que ficar em casa, entendeu? Agora, tipo, óbvio que eu não vou também querer mudar a cabeça do cara assim e tal, mas eu vou pelo menos dialogar de certa forma ou contar uma experiência de como é no Brasil e de como que a gente respeita, né? Que o respeito é extremamente importante, né? Então, eu sempre falava assim, não, as mulheres têm que ter escolha, têm que ter voz, elas sofrem no mundo inteiro e nós, como os homens, temos um papel de falar sobre isso com outros homens, mesmo que eles sejam de cultura diferente, né? Então, é muito interessante, mas óbvio, o respeito é extremamente importante.
a gente até estava conversando antes mesmo de gravar em relação a isso, né? Sobre as brigas que estavam tendo lá no Brasil, muitas vezes entre amigos, por não ter a mesma visão de certo assunto, e ninguém para primeiro respeitar e depois falar, ó, deixa eu te mostrar um ponto de vista que não é o seu, aí só ver, você não precisa acreditar, nem ser assim, mas não, o pessoal prefere xingar, ofender, falar que você é burro, que você é um cavalo, que você não sei o quê, ao invés de tentar te mostrar de uma maneira, pô, legal, gente, eu não concordo com você, posso te contar uma coisa que não é bem assim, e se você achar que se isso te agregar em alguma coisa, legal, se não, valeu, pelo menos você sabe, você fez sua parte, você foi educado, você respeitou e você mostrou o seu lado, não impôs nada para a pessoa. É extremamente importante, né? O diálogo, né? A gente conversou disso, né? Da maconha, né, Lê? Tipo, sim. A minha opinião sobre a maconha, sobre a legalização da maconha é totalmente diferente da do Lê. A gente conversou e no final acabou que, tipo, mesmo eu sendo contra a legalização, o Lê a favor, tipo, a ideia que a gente tem num todo acaba sendo parecida. Tipo, de onde tá fumando, de como que vai fazer, tá ligado? Acaba sendo parecida. Os pontos de vista é sempre importante dialogar, expor os pontos de vista e as duas partes estarem abertas assim a compreender e não ser agressivo com o ponto de vista diferente. Não é porque alguém pensa diferente que a pessoa com agressividade na fala vai mudar isso, entendeu? Mas o diálogo é extremamente importante para questões, principalmente questões polêmicas, né? Como política, eu não vou falar de futebol, porque futebol, não, mas sei lá, como política, como essa questão de hoje em dia da mulher. Isso são temas urgentes e que é importantíssimo falarmos sobre isso, entendeu? A legalização também é um ponto extremamente importante, mas assim, tem outros pontos também. Né? Então, dialogar. Né? Dialogar e não brigar, desculpa. Exatamente, expor os pontos de vistas e contar situações e buscar conteúdo sobre o tema, buscar saber, porque outros países que agem dessa forma, lá as coisas acontecem bem, entendeu? Como, por exemplo, o aborto, e várias situações, né? E que o aborto também vem de novo na questão da mulher. Mas, enfim, são temas urgentes de se conversar, né? E nós devemos fazer a nossa parte aí em dialogar, não é querer mudar o pensamento, tipo, falar, não, isso é o certo e pronto, não, mas é expor pontos de vista, conversar, isso é extremamente importante e saudável, né? Também acho. Sensacional. Biro, obrigado mais uma vez. Sensacional falar com você. Muito demais. Bom, muito bom. Se deixar, a gente vai aqui até... A gente não para, né? Se deixar, a gente vai conversar até não querer mais. Me surpreendeu pra caramba, Dubai. Eu tava curiosíssimo e me surpreendeu muito, velho. Totalmente diferente do que eu imaginava. Minha expectativa e minha realidade aí, minha expectativa e a sua realidade aí, totalmente diferente. Demais, é isso aí, mas teria mais histórias, inclusive, porque é bastante tempo lá, né? Mas em outro momento a gente vai aí poder conversar mais sobre. Além disso, também como temas polêmicos, às vezes poderíamos até uma situação de temas polêmicos conversar. Podemos fazer um especial. Um especial. Fazer a prática de escutar os outros, né? Enquanto um fala e não tentar mudar a opinião. Dou minha opinião, ninguém comenta sobre, você dá a sua e vai para casa pensar com a opinião de todo mundo sem ter que... É isso aí, Biri. Para quem está assistindo a gente ainda vai ter aí em breve um terceiro especial. Esse eu vou chamar de especial com o Léo, que é a Itália, né? Que a gente vai falar. Ele está lá na Itália agora tirando a cidadania. Então esse vai ser eu entrei no processo e parei, então também estou curioso para saber. Talvez é que a gente gosta de conversar, mas talvez vai ser uma versão menor aí, né? Do nosso conversa um pouco diferente. Ele não morou aí, ele só foi para
para passar por esse São processo, período mas é é um assunto que muito brasileiro, né? certeza. Italiano pra caramba no Brasil, então brasileiro tem curiosidade de saber também como é que funciona esse processo. Certeza. Então é isso aí. Interessante. Valeu, Léo. Tá Obrigado certo, mais uma agradeço aí, vez. valeu conversar com vocês aí. Em Valeu, breve Léo. falamos mais aí. Valeu, tamo junto. Bom, Agradeço. valeu. Valeu, hein? Abraço. Falou. Abraço. Tchau, tchau. Falou.